Fala galera do YouTube, mais um conteúdo aqui de Power BI inédito na área e hoje a gente vai aprender uma das principais fórmulas DAX do Power BI, que é a fórmula Filter, que permite a gente fazer filtros complexos aqui dentro do Power BI. Então fica comigo até o final da aula que você vai aprender tudo passo a passo e lembra de chegar aqui embaixo na descrição do vídeo e baixar o arquivo da aula para você acompanhar também junto comigo. E duas coisas para você não esquecer, se você ainda não fez, primeiro, se inscrever no canal. Se você não se inscreveu no canal ainda, tá perdendo tempo, toda terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI. E se você acompanha nosso conteúdo e já gosta dos nossos vídeos, lembra de deixar o seu like, que ajuda muita gente a divulgar mais ainda o nosso conteúdo para mais pessoas, beleza? Então vamos agora, sem mais delongas, para o vídeo de hoje. Basicamente aqui a ideia é a seguinte: eu tenho uma planilha com um cadastro de funcionários da empresa. Tenho aqui o nome do funcionário, a data de contratação dele, a idade de cada um, o cargo, o salário e a área dele. Então repara que se eu for descendo aqui, vai tendo mais cargos, mais salários, mais áreas diferentes. E aí o meu objetivo aqui, com essa fórmula filter que a gente vai ver, eu quero pegar a média salarial, por exemplo. Então imagina que a média salarial seja de R$5.000, que é a média de salários da empresa. Eu quero saber quantos funcionários ganham acima dessa média salarial. Então, vai ser uma análise que, a princípio, seria a lógica de entender um pouquinho simples, só que para aplicar aqui no Power BI vão ter alguns segredinhos que a gente vai ter que ver juntos, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: se eu quero saber quantos funcionários ganham acima da média salarial, primeira coisa que eu vou ter que fazer é saber qual que é essa média salarial, se é 5.000, 2.000, 7.000, 10.000 e assim por diante, para a gente ver qual é o valor que vai ser a média. Então, para a gente calcular a média salarial, eu vou clicar aqui, ó, dentro da minha tabela, com o botão direito, e aí lembra, sempre que eu quiser colocar uma fórmula, eu tenho que pensar se eu quero colocar uma nova coluna ou uma nova medida. Como que eu sei isso? Se eu quiser uma nova coluna, ele vai colocar um valor diferente ali para cada linha da minha tabela. Se eu colocar uma nova medida, quer dizer que eu quero um único resultado como resposta. Então, como eu quero a média salarial, que vai ser um único valor, eu vou colocar uma nova medida. Então, eu vou clicar aqui em nova medida e vamos lá. Aqui em cima vai aparecer para a gente a nossa barra de fórmulas. Então, na barra de fórmulas vai ser aquela lógica. Primeiro, ele vai pedir o nome da medida, logo depois do sinal de igual, a fórmula que eu quero fazer para chegar no resultado. Então, vou colocar aqui média salarial, beleza? E aí, sempre que for colocar fórmula, evita colocar acento, cedilha, qualquer caractere especial que o Power BI geralmente dá uma reclamadinha quando você faz isso, beleza? Então vamos lá, coloquei aqui a média salarial. E vou colocar aqui o sinal de igual, e para calcular a média, eu vou colocar a média em inglês, que vai ser a fórmula average, beleza? Coloca lá o average e dá o tab para abrir a fórmula. Então a única coisa que eu tenho que fazer é selecionar qual é a coluna e tem os valores que eu quero calcular a média entre eles, que no caso vai ser a coluna de salário. Beleza, coloquei a coluna de salário, dá o tab para ele preencher aqui a fórmula, para ele preencher aqui o nome da coluna para você automaticamente. Pronto, fechei a fórmula e dei o enter. Então acabei de calcular uma medida chamada média salarial e aí automaticamente ele vai calcular para mim esse valor dentro dessa medida. Só que quando a gente cria medidas, elas não aparecem aqui dentro da nossa planilha. Para a gente ver o resultado da medida, o que a gente precisa fazer é voltar aqui na nossa guia de relatório e criar algum gráfico com essa medida, ou alguma matriz, algum gráfico, qualquer visualização que permita a gente visualizar o resultado desse cara. Então, como eu quero ver um único resultado, uma forma legal da gente fazer isso vai ser justamente aqui o nosso cartão, beleza? Então, clica aqui no cartão, que é essa opção aqui, ó, escrita 1, 2, 3, e para colocar o valor, eu vou puxar aqui a média salarial que está aqui do lado, colocar dentro aqui dos campos do cartão. Então, a média salarial vai ser 7,49 mil, tranquilo? E só para não ficar arredondado assim com casa decimal do jeito que tá, vamos melhorar a formatação desse cara, ó. Vou vir aqui do lado nessa guiazinha de formatação, e aí aqui, nos rótulos de dados, que é justamente o número, eu vou clicar aqui, tá vendo que ele está mostrando as unidades? Ele já arredondou para milhar automaticamente. Eu não quero unidade nenhuma, então vou clicar aqui em nenhuma. Então, a média salarial da empresa é R$ 7.487,55. E aí, para eu formatar esse cara aqui como moeda, só clicar aqui ó, na medida, chamada média salarial, e aí vai depender da sua versão. Se você tiver com a versão mais antiga do Power BI, você vai clicar aqui na guia modelagem e vai ter as opções de formatação de moeda. Se você está na versão mais nova do Power BI, vai ter aqui ó, ferramentas de medida, e pronto, você vai clicar lá nas opções de moeda, e você vai colocar lá a opção de moeda geral, beleza? E pronto, vai colocar ali pra gente com formatação de moeda. Só que, repare que apareceu com várias casas decimais. Eu não quero várias casas decimais, eu quero só duas. Então, clica de volta na medida, e aí aqui do lado nas casas decimais, clica aqui com 2 casas decimais e dá um Enter. Pronto, ele vai colocar ali pra gente com apenas 2 casas decimais. Tranquilo? Então, vamos lá. Coloquei aqui a média salarial com 2 casas decimais. Então, o meu objetivo agora é o seguinte: eu quero contar dentre todos os funcionários quantos ganham acima desse salário, beleza? Acima dessa média salarial. E aí, vamos lá. Voltando aqui na nossa guia dados, repara, o total de funcionários que a gente tem é só olhar aqui embaixo, ó,
1.593 linhas que existem na nossa tabela. Como é um cadastro de funcionários, quer dizer que eu tenho 1.593 funcionários cadastrados aqui na minha base de dados. Então, eu quero saber, dentre esses 1.593 funcionários, quantos deles ganham acima daquela média salarial. E vamos lá, vamos ver a forma mais simples de fazer esse cálculo, depois vamos ver a forma, digamos assim, correta de fazer, beleza? Se eu quero contar a quantidade de funcionários que estão aí acima dessa faixa salarial, eu vou criar uma nova medida para fazer essa conta, beleza? Então, para criar uma nova medida, eu posso clicar aqui ó, do lado, nesse cadastro de funcionários com o botão direito, vou lá na opção de nova medida. Beleza, e aí mesma lógica, aqui em cima vai aparecer para mim a barra de fórmulas, eu vou colocar justamente quantidade, vou botar aqui, quantidade de funcionários que ganham acima da média, beleza? Não tem problema nenhum se o nome da medida ficar grande. Coloquei aqui, quantidade de funcionários acima da média. E aí é o seguinte, eu quero contar o total de funcionários, mas tem uma regra nessa contagem. Eu só quero contar se o salário da pessoa for acima de 7.487. Então, basicamente, eu quero contar, só que filtrando os valores. Então, eu não quero contar todo mundo, eu só quero filtrar os funcionários que ganham acima disso. Então, se eu quero criar algum cálculo, filtrando ele, algum cálculo com algum critério, vou ter que usar a função, a fórmula calculate, beleza? Então, vamos colocar o calculate aqui e apertar o tab. E vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer para ele, para essa fórmula calculate funcionar, é o seguinte. Eu tenho que falar o que eu quero calcular, qual é a expressão. Se eu quero somar, fazer média, fazer contagem, o que eu quero. No caso, eu quero contar a quantidade de funcionários. Beleza? Então, para contar, é só usar a fórmula chamada count. Então, coloca count e aperta o tab para ele abrir a fórmula. E na hora de contar, pode usar qualquer coluna da minha tabela, porque qualquer coluna vai ter a mesma quantidade de informações. Então, eu vou contar, por exemplo, aqui, usando o nome dos funcionários. Então, eu vou selecionar aqui a coluna de nome do funcionário, apertar o tab para preencher e fechar a fórmula. Então, o que eu falei para o Power BI fazer é o seguinte, ó, calcula para mim a contagem de todas as informações que tem na coluna de funcionários. Então, ele vai contar basicamente para mim quantos funcionários existem na base de dados. Só que, ó, vou apertar ponto e vírgula. Agora, dentro da minha fórmula calculate, depois de falar para ele o que eu quero calcular, a segunda coisa que eu tenho que falar para ele é o seguinte, qual é o meu critério? Eu quero contar todos os funcionários ou eu quero contar alguns funcionários específicos? Eu quero contar os funcionários específicos que ganham mais do que 7.487. Então, vamos fazer aqui da forma mais simples. Como que eu faço essa comparação para ver se o funcionário, se na hora de eu contar ele, para eu só contar ele se ele estiver acima desse salário? Eu vou colocar aqui, ó, que a coluna chamada salário, então vou escrever aqui salário e vou apertar o tab para ele preencher a coluna. Vou falar que tem que ser maior ou igual que a média salarial, que é 7.400, deixa eu só dar uma conferida aqui, ó, vai ser 7.487,55. Vai ser aqui, ó, 7.487,55. Estou fazendo da forma mais simples possível, essa aqui não vai ser a forma mais inteligente, mas vamos testar aqui, ó. Então, dei um Enter. E eu falei para ele basicamente o seguinte, ó, então eu quero que você calcule para mim a contagem de todos os funcionários, mas com uma regra. Você só vai olhar os funcionários que tiverem um salário superior ou igual à média salarial, que é 7.487, beleza? Então, exatamente essa é a nossa ideia. Beleza. Então, se eu chegar aqui, ó, voltar dentro do meu Power BI, criar um cartão novo para exibir esse valor, vamos tentar colocar aqui, ó, vamos colocar a quantidade de funcionários aqui dentro dos nossos campos. Então, tá lá, a quantidade de funcionários que ganham mais do que a média salarial é 561. Então, lembra, lá aqui na minha base de dados na empresa, a gente tem quase 1.600 funcionários. De todos esses 1.600 funcionários, apenas 561 realmente ganham acima da média. Tudo bem? Só que vamos lá. Essa forma que a gente calculou não é uma forma legal. Por que não é uma forma legal? Porque, ó, eu coloquei aqui a média salarial como sendo uma média fixa, 7.487,55. Só que se eu colocar mais funcionário novo, se sair funcionário ou se alterarem os salários, essa média aqui já vai ser totalmente diferente. Então, não faz sentido a gente colocar essa média aqui direto, beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui dentro é, eu quero colocar dentro dessa média salarial uma média que possa ser variável. No caso, a média que vai ser variável vai ser aqui a nossa média salarial, a medida de média salarial. Só que aí que vai entrar a nossa fórmulazinha chamada filter. Por quê? Porque aqui dentro dessa fórmula calculate que a gente fez, o filtro que eu posso colocar nela só podem ser esses filtrozinhos bem simples. Salário maior do que algum valor, salário igual a algum valor. Eu não posso colocar filtros com medidas. Tudo que se eu chegar aqui, tentar colocar, por exemplo, média salarial, repara, quando eu der um Enter, ele não vai deixar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque dentro do Calculate eu não posso colocar aqui esses filtros mais complexos. Para usar os filtros mais complexos, a gente vai precisar usar a nossa fórmula filter, tudo bem?
Então, vou dar um Ctrl Z aqui, deixa eu voltar para aquele valor que estava antes, beleza? Então, a gente vai refazer essa fórmula agora de uma outra forma, de um jeito mais inteligente usando a fórmula filter. Então, eu vou pegar tudo isso aqui só para a gente fazer do zero. Então, vamos lá. Primeira coisa, na hora que a gente for construir as fórmulas, repare que a fórmula, do jeito que estava antes, repare que ela ficou muito grande, assim, fica muita informação junta. Então, o legal da gente fazer nas fórmulas é o seguinte, é sempre a gente ir escrevendo um pedaço da fórmula em cada uma das linhas aqui que a gente tem. Então, por exemplo, na hora de escrever calculate, ao invés de escrever calculate assim direto, faz o seguinte, ó, aperta Shift Enter, que você consegue escrever na linha de baixo e já fica muito mais organizado. Então, vamos lá. O que eu quero fazer é calcular a quantidade de funcionários que ganham acima da média. Então, qualquer cálculo que eu quiser fazer com critério, com filtro, vai ser a fórmula calculate. Então, coloca lá o calculate e vamos lá. De novo, eu quero calcular um valor, só que vamos colocar na linha de baixo para organizar. Então, Shift Enter. Beleza. E o que eu quero calcular? Eu quero calcular a contagem de funcionários. Então, vou colocar aqui count da coluna, por exemplo, de funcionários e vou fechar o parênteses. Maravilha, ponto e vírgula. Então, esse nosso primeiro argumento era o que eu quero calcular. Agora, ponto e vírgula. Agora eu vou ter que falar para ele o filtro que eu quero aplicar, porque eu não quero contar todos os funcionários, eu quero só contar alguns funcionários específicos. Então, vou apertar Shift Enter, e aí o cálculo que a gente vai querer fazer agora é o seguinte, e na verdade, o cálculo não, o filtro que a gente vai querer aplicar agora vai ser para ele só filtrar os funcionários que ganham acima da média. Então, para a gente fazer aqueles filtros mais complexos, que a gente pode colocar medida dentro do filtro, vou colocar aqui a fórmula filter, que me permite justamente fazer filtros mais complexos. Então, coloquei a fórmula filter e abri. E a primeira coisa que essa fórmula filter pede é o seguinte, qual é a tabela que tem os valores que eu quero filtrar? No caso, vai ser aquela tabela chamada de cadastro funcionários. Então, escrever aqui, ó, cadastro funcionários e aperta o Tab. Ponto e vírgula. Só que agora é o seguinte, ele está me pedindo qual é a expressão do filtro. A expressão do filtro é aquela comparação que eu tenho que fazer para ver se eu quero levar em consideração aquele funcionário ou não. E para levar em consideração o funcionário na hora de contar, só quero contar os funcionários que ganham acima da média. Então, vou falar aqui que o salário do funcionário, então a coluna do salário, tem que ser maior ou igual à média salarial. E aí aqui, ao invés de colocar aquele número fixo, 7.487, eu vou colocar aqui a média salarial. Então, coloquei aqui que o valor do salário do cara tem que ser maior do que a média salarial, beleza? E vamos lá. Vou chegar aqui, fechar um parênteses, que aí eu fechei a fórmula filter, e vou fechar mais um parênteses, que aí eu terminei a fórmula calculate, tudo bem? E aí, apertei o Enter aqui agora. Então, o que eu falei para ele foi, ó, conta para mim a quantidade de funcionários, mas só se o salário do cara for maior ou igual à média salarial. Então, vamos dar um ESC aqui, e aí o resultado já apareceu de cara aqui pra gente dentro desse cartão. Só que, vamos lá, tá certo esse resultado? Lembra quanto que tinha dado lá atrás? Lá atrás a gente viu que o resultado dos funcionários que ganhavam acima da média era 561. Só que ele mostrou aqui 1.593. O que significa esse 1.593? Na verdade, 1.593, se a gente relembrar, é a quantidade total de funcionários. Ué, então ele está falando para mim que os funcionários que ganham acima da média são todos. Ou seja, está errada essa conta. Essa conta que a gente fez não é válida, ela está errada. E vamos tentar entender por que ela está errada. O grande problema que vai acontecer aqui agora é justamente essa nossa medida de média salarial. Lembra qual que era a nossa média salarial? A nossa média salarial, englobando todos os funcionários, era 7.487. Beleza, essa era a média global de todos os funcionários. Só que qual que é o grande problema quando a gente usa essa fórmula filter, que a gente acabou de usar aqui? Quando a gente usa a fórmula filter, tem uma pequena mudança nessa média salarial. Vamos entender por quê. E aí, para a gente entender por quê, volta lá na guia dados. E aí, a grande sacada aqui é o seguinte, a fórmula filter é uma fórmula que ela olha uma linha de cada tabela de forma 100% individual. Então, vamos lá. Se você fosse a fórmula filter, o que você faria na prática? Você olharia linha por linha e o que eu pedi para a fórmula filter fazer? Eu pedi para a fórmula filter fazer o seguinte, ó, fórmula, eu quero que você olhe linha por linha da minha tabela e você só vai olhar para mim os funcionários que ganham mais ou igual à média. Então, pensa o seguinte, se você fosse a fórmula filter, você ia começar aqui nesse funcionário chamado Adriano de Biase. Então, você está olhando só o Adriano de Biase. Ninguém mais existe para você por enquanto. Você está olhando só esse cara, só o primeiro funcionário. Então, se você está olhando só o primeiro funcionário, lembra aquela medida de média salarial, que era 7.000? Ela deixou de ser 7.000. Ela virou a média só do Adriano de Biase. Ele esqueceu todos os outros funcionários por enquanto, beleza? Então, basicamente, eu falando para ele o seguinte, ó, eu quero que você conte para mim a quantidade de funcionários que ganham maior ou igual à média. Só que a média nessa primeira linha aqui é 2.850, porque é a média só do Adriano.
Quando ele for olhar aqui a Alessandra, a mesma coisa. Aquela média que antes era 7.000, que era a média global, 7.400 e tanto, era 7.000 e tanto, só que agora virou 2.850, que é a média da Alessandra. E assim, linha por linha. Então, por exemplo, quando chegar aqui na Ana Carvalho, ele vai olhar a Ana Carvalho e vai achar que a média salarial vai ser 240. Então, aquela medida de média salarial, ela deixa de ser aquele valor global de todo mundo e passou a ser uma média diferente para cada funcionário, porque a fórmula filter olha uma linha de cada vez na nossa planilha, tudo bem? Então, o grande problema é esse. O grande problema é o seguinte, repara que deu o mesmo valor. Deu o valor total de funcionários. Por quê? Porque é como se eu estivesse falando para ele o seguinte, ó, filtra para mim os funcionários onde o salário é maior ou igual à média salarial. Só que a média salarial só do próprio funcionário vai ser o próprio salário do funcionário. Qual é a média, por exemplo, se eu só tiver um valor de 2.000? A média é 2.000. Então, isso aqui fica um pouco inútil para a gente falar para ele, ó. Então, em cada linha você vai ver se o salário é maior do que a média salarial, que é o próprio salário do cara. Então, você concorda comigo que o salário de cada funcionário sempre vai ser maior ou igual à média salarial dele? Se eu ganho, por exemplo, R$3.000, a minha média salarial é R$3.000. Então, meu salário sempre vai ser maior ou igual à minha média salarial. Então, vamos lá. Resumo da história. O que a gente vai ter que fazer é, essa média salarial, ela vai variando de funcionário em funcionário. Só que eu não quero que essa média salarial varie de funcionário para funcionário. Essa média salarial tem que ficar fixa para todo mundo. Então, o grande problema é, ele vai olhar linha por linha da tabela e ele vai filtrar para encontrar a média salarial só daquele funcionário. Mas eu não quero filtrar a média salarial. A média salarial tem que ficar fixa para sempre, beleza? Tem que ficar fixa naquele valor global, 7.487. Obviamente, se acrescentar ou sair mais funcionários, essa média vai ser variada. Mas eu não quero que ela mude para cada um dos funcionários. Para todos os funcionários, essa média tem que ser igual, tem que ser fixa. Então, nosso trabalho aqui vai ser o seguinte, eu vou ter que criar uma medida nova, que vai ser a média salarial fixa, beleza? Então, vou clicar aqui com o botão direito, clicar em nova medida, e aí aqui em cima em nova medida, que eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou criar uma medida, por exemplo, chamada média salarial fixa, ou média salarial absoluta. O que é isso? Vai ser uma média salarial que vai ser a média global para todos os funcionários. Ele não vai ignorar os funcionários e olhar só aquele cara. Ele vai olhar todos os funcionários sempre. Então, vou colocar aqui igual, e é o seguinte, então, o nosso trabalho aqui vai ser, lembra que a média salarial, ele está filtrando funcionário por funcionário, só que eu quero remover esse filtro, eu quero que ele esqueça o filtro, eu quero que ele olhe sempre a média global, tudo bem? Então, para fazer a média global, o que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu vou ter que usar uma fórmula calculate, por quê? Porque a fórmula calculate, ela filtra pra gente, só que além de filtrar, ela consegue cancelar o filtro que está sendo aplicado. Então lembra, a média salarial está sendo filtrada para cada funcionário. Eu quero remover esse filtro, eu quero que ela fique à prova de filtros e olhe o global. Então vamos usar aqui a fórmula calculate e vamos lá. Qual é a expressão que eu quero calcular? Vou apertar Shift e Enter aqui. A expressão que eu quero calcular para todo mundo é a média salarial. E aí, poderia colocar aqui, ó, average da coluna de salários. Mas eu já tenho essa medida pronta aqui, essa fórmula pronta, na medida chamada média salarial. Ponto e vírgula. Então, vou apertar Shift Enter para ir para a linha de baixo. E aqui a ideia é a seguinte. Então, falei para ele calcular a média salarial. Só que eu quero calcular a média salarial sem ele ficar filtrando funcionário por funcionário. Então, ignora qualquer filtro. Sempre vai ser a média de todo mundo. Então, como que eu falo para ele ignorar filtros? Aqui no filtro do Calculate, eu posso adicionar filtros ou excluir filtros. Como que eu faço para excluir filtros? Só usar a formulazinha chamada ALL, tudo bem? ALL, ALL, tudo em inglês mesmo, beleza? Então, abre a fórmula ALL e aqui, basicamente, eu vou ter que falar para ele qual é a tabela que tem os valores que eu quero ignorar os filtros. No caso, vai ser a tabela de cadastro funcionários. Então, escreve cadastro funcionários, preenche aí e fecha parênteses. Então, fecha parênteses aqui da nossa fórmulazinha ALL, fecha mais uma vez o parênteses da fórmula calculate. Beleza, apertei o Enter aqui. E aí, eu falei para ele agora o seguinte, ó, eu criei uma medida chamada média salarial absoluta, e aí, basicamente, essa medida é o seguinte, ó, é a média salarial, só que sem filtros, tudo bem? Então, essa fórmula calculate sempre vai servir quando você quiser colocar filtros ou tirar filtros. Então, agora, vamos lá, vamos voltar aqui na nossa quantidade de funcionários. Lembra qual era o problema aqui no nosso cálculo dos funcionários que ganhavam acima da média? Era justamente que essa média salarial variava, ela filtrava para cada um dos funcionários. Como eu não quero que ela filtre para cada um dos funcionários, ao invés da média salarial, que varia para cada funcionário, eu vou colocar aqui a média salarial absoluta, que vai ser igual para todos os funcionários. Então, ó, vou dar um Enter aqui e repara, se eu voltar aqui dentro daquele nosso cartão, deu certinho, ó, 561. Então, só reforçando aqui o que a gente fez nessa média salarial absoluta, que foi o que a gente acabou de calcular aqui, foi o seguinte, ó, lembra que antes, na média salarial normal, para cada linha da tabela, ele olhava aqui, ó,
Ah, então aquela média salarial que era 7 mil, agora eu vou olhar só do Adriano, que passou a ser 2.850. Agora, nossa média salarial absoluta, não. Nossa média salarial absoluta calculou de todo mundo, que era 7.487, e sempre que eu for falar para ele, para olhar uma linha na tabela, vou falar, ó, não interessa, você está olhando só o Adriano de Biase, mas a média salarial continua a média de todo mundo, que é 7.487, tudo bem? Então, basicamente, sempre que você for usar aqui a fórmula filter, você vai ter que se preocupar com isso, porque para cada linha da tabela, ele vai passar a olhar aquele valor de forma 100% individual. Só que eu não quero que ele olhe a média de forma individual, eu quero que ele olhe a média de tudo, beleza? Por isso que a gente usou a fórmula O para calcular a média salarial absoluta. Então, só reforçando aqui o que a gente fez, basicamente, fórmula calculate, sempre que eu quiser calcular alguma coisa e filtrar aquele valor. Então, basicamente, o que eu fiz foi contar a quantidade de funcionários, e aí a minha fórmula, e aí o meu filtro vai ser o filter, para fazer esses filtrozinhos mais complexos, que eu posso colocar medida e tudo isso. E eu falei para ele o seguinte, ó, você vai lá na tabela de cadastro de funcionários e para cada linha da tabela você vai olhar e só vai contar o funcionário se o salário dele for maior ou igual à média salarial absoluta, que era 7.487, tudo bem? Então, o que essa fórmula filter faz na prática é como se ela criasse uma tabela imaginária só com os funcionários que atendem a essas restrições. Então, por exemplo, é como se eu chegasse aqui na minha tabela, chegasse aqui no salário e filtrasse, ó, eu quero filtrar os números que são maiores ou iguais do que aquele valor lá de média. Então, por exemplo, maior ou igual do que 7.487,55. Beleza. Show. Então, deixa eu abreviar aqui com 7.487, clicar em OK. Então, é como se ele criasse uma tabela virtual só com os funcionários que atendem aquela restrição do salário ser maior do que a média. Pronto. Com essa tabela filtrada com menos funcionários, basicamente o que ele vai fazer é, beleza, peguei essa tabela aqui só com os funcionários que atendem as regras, e agora que eu tenho essa tabela menor filtrada, agora sim eu vou contar quantos caras tem dentro dela, que são 561. Tanto que se a gente olhar aqui, ó, na nossa tabela que eu acabei de filtrar, ele vai falar, ó, a tabela toda tem 1.593 linhas. A tabela filtrada tem 561. Maravilha. Então, vou tirar aqui o filtro para a gente deixar a nossa tabela do jeito original, tudo bem? Então, sempre que você quiser fazer o seu filtro de uma forma um pouco mais sofisticada, de uma forma um pouco mais inteligente, você vai usar essa fórmula calculate junto com a fórmula filter, beleza? Então, espero que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Lembra de comentar aqui embaixo o que você achou. Conhecia essa fórmula filter, não conhecia essa fórmula filter? Sabia fazer, não sabia fazer, conhecia a aplicação? Então, comenta aqui embaixo o que você achou e o que mais você quer aprender. Então, essa fórmula aqui eu gravei porque justamente um seguidor aqui nosso pediu. Então, se você comentar aqui embaixo o tema que você quer aprender, pode ser que a gente anote já e grave o conteúdo para você de graça, beleza? Então, lembra de comentar aqui que você chegou até o final, pra gente saber se você faz parte daquela galera que assiste os nossos vídeos até o final. Lembra de comentar a nossa famosa hashtag Domingou com Power BI, para saber que você chegou até o final do vídeo. Lembra de se inscrever e deixar o like no canal. E para você continuar aprendendo ainda mais coisas, eu vou deixar aqui 2 presentinhos para você. O primeiro presente vai ser um mini curso básico de Power BI, que você vai aprender a importar bases de dados, fazer tratamento, e para fechar você vai criar um relatório do zero, mesmo que você não saiba nada ou muito pouco de Power BI, tudo bem? O segundo presente que eu vou deixar para você vai ser um vídeo sobre a fórmula calculate, beleza? Um vídeo onde eu entro a fundo sobre a fórmula calculate para você entender ela do zero, beleza? Então, vão aparecer aqui os 2 presentinhos, o mini curso de Power BI e o vídeo da fórmula calculate. Aproveita aí para aprender ainda mais e te vejo no próximo vídeo.